Sejam bem-vindos a mais um Globo Ciência. Eu estou no pátio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX da UFRJ. Por quê, hein? Porque aqui é um lugar ideal para representar o nosso personagem de hoje, Michel Foucault, um dos filósofos mais famosos da modernidade. Foucault, com seus estudos sobre o saber, o poder e o homem, ajudou a entender o papel das instituições sociais como hospícios, hospitais e escolas e renovou a psicologia como ciência. Está interessado? Então prepare-se para conhecer esse cientista inquieto e curioso em relação à existência humana. O Globo Ciência está no ar. Um dos maiores interesses de Michel Foucault eram as formas de controle exercidas pelas instituições sociais. Ele tanto pesquisou que suas investigações históricas levaram a abordagens inovadoras sobre o tema. Foucault analisou os processos disciplinares adotados em instituições sociais, como escolas, prisões e hospícios, e identificou como elas terminavam por controlar aqueles que eram colocados nesses lugares por meio da imposição de padrões ditos normais de conduta. Aliás, na nossa prática de hoje, nós vamos mostrar exatamente como Foucault imaginava esse modelo de controle, mas daqui a pouco. Antes, vamos entender melhor o contexto histórico das ideias do nosso personagem. Desde o Iluminismo, o conceito de homem, no qual se baseavam as ciências humanas e naturais, apresentava a coexistência de um papel de objeto, aquele submetido à ação da natureza, e de sujeito, o que é capaz de modificar o mundo. Foucault não acreditava na possibilidade dessa convivência. Para ele, além de a noção de homem ser vinculada a sistemas limitados historicamente, existiam apenas sujeitos que variavam de tempo ou lugar dependendo das suas interações. O filósofo observou, no entanto, que o conceito de homem como objeto foi importantíssimo para o surgimento e a manutenção da Idade Moderna. Submetida à ação externa, mentes e corpos humanos poderiam ser moldados por diversas instituições sociais. Ao mesmo tempo em que se firmavam várias instituições de proteção e assistência aos cidadãos, como família, hospitais, escolas e prisões, nelas também se inseriam mecanismos de controle baseados na ameaça de punição. Foucault chamou esses mecanismos de tecnologia política. Com poderes de controlar tempo, espaço e informações, seu elemento unificador era a hierarquia. A área da educação foi um dos destaques nas análises do filósofo, influenciando mais tarde outras pesquisas em todo o mundo. Ao estudar o papel das escolas e das ideias pedagógicas na Idade Moderna, Foucault encontrou-se com ações de vigilância e adestramento do corpo e da mente, ou seja, formas de exercer o poder e produzir um determinado tipo de sociedade. Nesse sentido, as escolas, assim como hospitais, quartéis e prisões, eram vistos por Foucault como instituições de sequestro, onde os indivíduos seriam retirados do seu espaço social e internados durante um longo período para moldar sua conduta e disciplinar o seu comportamento. Para ele, a disciplina seria um instrumento de dominação e controle dedicado a excluir ou domesticar os comportamentos divergentes. Para explicar esse processo, Foucault utilizou um exemplo idealizado pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, o panóptico. Quem? Calma que vocês já vão entender, eu e vocês. Vem cá. E aí, gente, sejam bem-vindos ao Globo Ciência. Deixa eu apresentá-los. Professor Guilherme Castelo Branco, professor de filosofia aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai explicar para a gente o que significa o panóptico. E esses aqui são os estudantes participantes da prática do dia. A Maria Júlia, Bianca e o Jefferson, todos estudantes de filosofia. E eles vão montar uma maquete com a representação do modelo que Foucault utilizou para explicar a sua teoria de dominação na Idade Moderna. Professor, vamos começar então a explicar o que significa o panóptico. O que é isso? O panóptico foi um conceito forjado por Jeremy Bentham no século XVIII para explicar como seria possível, de uma maneira ideal, o controle de um poder central sobre uma população a ela subordinada. Então a ideia seria de que poderia haver um lugar onde você poderia ver sem ser visto, mas todas as pessoas que estariam no entorno dessa estrutura de poder poderiam ser vistas, não é, sem ver. Seria, portanto, uma maneira de imaginar uma modalidade de construção de um poder que teria uma ideia um pouco de poder absoluto.
Professor, tira uma dúvida. Foucault explicou a dominação do ponto de vista tanto do poder quanto do saber? Sim, eu acho que o Foucault, a grande descoberta dele, a grande percepção dele nos anos 70, seria de que nós criamos novos saberes, que passam a conhecer melhor os indivíduos, as subjetividades, as suas formas de vida, as suas maneiras de ser, né? Saberes esses que nós conhecemos hoje com o nome de ciências humanas e que passaram a ter um conhecimento muito grande do que se passa na cabeça das pessoas, no modo de vida das pessoas, no funcionamento do dia a dia das pessoas e que podem, portanto, intervir na vida dessas pessoas. Como, por exemplo, numa família, se tem algum problema de linguagem, intervém um fonoaudiólogo, saber novo. Né? Se tem um problema de afetivo, intervém o psicanalista. Se tem algum problema de ordem médica, intervém o médico. Se tem algum problema de ordem jurídica, intervém a jurídica ou mesmo um assistente social. Nós temos, portanto, um conjunto imenso de saberes que hoje em dia intervêm na vida das pessoas, produzindo esses próprios indivíduos, né, de algum modo, mas ao mesmo tempo intervindo na vida desses próprios indivíduos quando é necessário. Nós vivemos, portanto, um sistema que não é mais o do controle do poder sobre as pessoas, mas muito mais a dos saberes que de alguma maneira intervêm e controlam, me ajudam a controlar a vida das pessoas. Acho que seria bacana a gente entender tudo isso utilizando um modelo, uma maquete. Isso. O que vocês acham? A gente trouxe uns blocos aqui para fazer uma maquete do panóptico para vocês. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e não saiam daí, porque a gente tem muito a aprender sobre o excelentíssimo senhor Michel Foucault. É rapidinho. O Globo Ciência de hoje é sobre o psicólogo e filósofo francês Michel Foucault, um homem de espírito inquieto que dedicou seu tempo aqui na Terra para estudar principalmente as formas de dominação exercidas pelas instituições sociais. Falando nisso, paramos no ponto em que alunos de filosofia iriam montar uma maquete com a representação do modelo que Foucault utilizou para exemplificar a sua teoria de dominação. Vamos ver se ela já está pronta? E aí, galera, tô de volta aí. Terminaram? Terminamos. O que é isso aqui? É uma cidade? Não, na verdade, isso aqui é uma torre de vigilância, onde os cárceres aqui, eles não sabem, os prisioneiros, se eles estão sendo vigiados ou se eles estão podendo transgredir. Ou seja, torna-se uma vigilância invisível, onde você não sabe se você pode transgredir, você não sabe o que você pode fazer. A qualquer momento você pode sofrer alguma punição. Quer dizer, um mecanismo invisível, né? Exatamente. É como se tivesse um fumê aqui. Isso, um vidro fumê. Quer dizer, eles sabem que estão sendo vigiados, mas não sabem um exato momento Exatamente. em que estão sendo observados. Isso gera né? um medo, alguma forma de conduta, que você não fica, né, apreensivo. Esse panóptico daqui serviu de inspiração para outras instituições. Aqui a gente está vendo um modelo de prisão. Isso. Né? Serviu para outras instituições? Serviu de inspiração para desenhos de colégios, de prisões, de hospitais, hospícios e abrigos. Agora, o mais interessante é que nesse modelo idealizado pelo filósofo Bentham e problematizado por Foucault, a torre, né, deu lugar às câmeras. As câmeras que estão espalhadas no nosso dia a dia, né? Aonde que a gente vê, por exemplo? Bancos. Aquela Em todo lugar, né? câmera do banco que você não sabe Onde se tem ela uma tá filmando. câmera... Em casa, né? É, nas a gente, casas, quando chega, por exemplo, no elevadores. condomínio, no elevador, olha para a câmerazinha É. e aquilo ali cerceia, né? Exatamente. O nosso comportamento, né? A gente, de um modo geral, sem nem perceber, a gente naturaliza esses mecanismos de coerção. Exatamente. Né? Olha, muito obrigado, valeu mesmo e boa sorte para vocês, nossos futuros filósofos. Valeu. Mas vale ressaltar, no entanto, que Foucault não acreditava que o poder e dominação fossem originários de uma única fonte controladora. Eles seriam exercidos em várias direções, todos os dias, em diferentes níveis. Essa ação, segundo Foucault, não era sempre opressora. Ela poderia também estar relacionada, por exemplo, à criação. Assim, para o nosso filósofo, não existia relação de poder que não fosse acompanhada da criação de um saber, de um conhecimento e vice-versa. E esse seria o gancho que abriria espaço para o homem agir contra o que não quer ser e pensar em outras possibilidades para o mundo em que vive. Ou seja, para Foucault, é possível lutar contra a dominação representada por certos padrões de pensamento e comportamento. Só não se pode, enfim,
ser imune e escapar completamente das relações de poder. Agora eu vou falar um pouquinho dos estudos de Foucault sobre a história da loucura. Ele mesmo chegou a ser taxado de louco. Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França, em 1926. Apesar de ser filho de um cirurgião e membro de uma família formada por vários médicos, Foucault não seguiu a tradição familiar e formou-se em filosofia e psicologia. Ao longo da sua vida, no entanto, não se manteve distante da medicina. Em seus estudos das formas de controle das instituições da sociedade em que vivia, Foucault centrou uma parte importante das suas análises em como essa mesma sociedade lidou com temas como a loucura e as doenças mentais através do tempo. Em 1948, após uma tentativa de suicídio, iniciou um tratamento psiquiátrico. Em contato com a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, leu Platão, Hegel, Marx, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Freud, Bachelard, Lacan e outros. Como estudioso de psiquiatria, psicologia e psicanálise, Foucault fez duras críticas às abordagens sociais tecidas por essas ciências. Ele contestava que a internação tivesse sido a única solução adotada pela sociedade para lidar com a loucura e criticava também o domínio exercido pelas concepções médicas para lidar com o problema. Foi ao longo do século XVIII, com o estudo da cura das doenças nervosas, que a medicina passou a estabelecer uma ligação com a loucura, algo antes recusado pela internação. A partir daí, nasceu a possibilidade de uma psiquiatria da observação, de uma internação com perfil hospitalar e do diálogo do paciente com o médico. Com o tempo, foram surgindo vários tipos de terapias alternativas e muito menos agressivas para auxiliar no tratamento de doenças psiquiátricas. Eu estou aqui no Instituto Felipe Pinel, no Rio de Janeiro. Vamos conhecer? Deixa eu apresentar para vocês Esther Marcovena, 3 décadas dedicadas ao Instituto Pinel e 11 anos dedicados ao projeto Papel Pinel, do qual ela é idealizadora e coordenadora. Queria entender, né? Que projeto é esse? Então, a gente começou fazendo uma oficina de papel reciclado. Uma coisa lúdica, brincando, sim, juntando cola, papel jogado fora, no pátio, sem saber muito bem o que ia dar. Aos poucos a gente foi vendo que essa coisa de brincar com cor, com cola, com papel que era jogado fora e que era transformado numa coisa bonita, colorida, tinha vida, era o mesmo processo que eles passavam de reconstrução para o fora, para o mundo. Daqueles jogados fora pela sociedade, que ninguém queria, de repente eles podiam se tornar pessoas que gostavam de si, coloridas, com poder, né? com força. Quando a gente viu, um belo dia, estávamos um desenhando, o outro fazendo um caderno, o outro fazendo uma caixinha, a outra embalando, e uma delas virou e disse assim: nossa, a gente parece uma fábrica, né? E era uma fábrica, tinha uma linha, um fio condutor, tinha uma cara. Então é um lugar que desafia você a ter novas habilidades, a aprender a se relacionar no mundo, a se mostrar, né, como uma pessoa viável, não o excluído, né? Eles vão vender, eles arrumam a caixa, eles têm que fazer as contas, têm que prestar contas de tudo que vai, que volta. Mas eles têm responsabilidades aqui? Tem. Muitas? Tem, muitas. É importante. Isso é o desafio. Vocês reproduzem a lógica de um trabalho formal. Exatamente. Mas a gente leva em conta as dificuldades. Se um está doente, se ele entrou em crise, o grupo apoia. Inclusive o trabalho é muito importante para diminuir esse tempo, esse timing dessa crise que não está resolvendo. Ele tem por que voltar a ficar legal de novo. Mas e hoje, gente? Será que vivemos ainda debaixo dessa opressão descrita por Foucault há cerca de 50 anos? Bem, o fato é que, a exemplo do que o nosso personagem estudava, vivemos em uma sociedade que, no geral, continua excluindo aquele que é diferente. O preso, o louco, o ocioso, por acreditar que ele perturba a ordem do espaço social. Será que por isso prevalecem os espaços de internação e punição analisados por Foucault? Será que as escolas podem ser analisadas até hoje pelo ponto de vista do nosso personagem?
como instituições que recebem indivíduos retirados do seu espaço social para moldar sua conduta e disciplinar o seu comportamento? A gente vai descobrir. Para responder a essas questões, a gente volta a conversar com o filósofo Guilherme Castelo Branco sobre as ideias de Foucault. Guilherme, o que as ideias, a vida e as obras de Michel Foucault deixaram que nos ajuda a entender a nossa sociedade hoje? Sobretudo na fase final da vida do Foucault, ele vai fazer uma reflexão e uma análise muito detalhada sobre como se disseminou o poder na sociedade atual. Uma disseminação que passa não só pelas instituições, mas por técnicas de controles que se tornam cada vez mais tecnológicas. Quer dizer, nós temos hoje em dia técnicas de controle das populações, de coletividades, via sistemas de foto e, sobretudo, agora, não só por câmera, mas por satélite. Quer dizer, nós temos hoje em dia uma sociedade que é capaz de se autocontrolar com tecnologias as mais sofisticadas possíveis, utilizando, inclusive, o espaço sideral. E trabalhava muito termos como disciplina, poder de discurso, vigilância e punição. Explique isso para a gente. O Michel Foucault, ele começou a analisar, numa fase intermediária de sua obra, como as disciplinas foram feitas, quer dizer, como se conseguiu fazer uma certa disciplinarização sobre o corpo, né, sobre o corpo das pessoas, o corpo cotidiano. Mas ele, posteriormente, ele foi começando a perceber que essa disciplinarização, apesar de ser importante, poderia ser complementado por uma ideia muito mais importante, muito mais global, que é a ideia de governamentalização. Governamentalização significa que nós vivemos numa sociedade de gestão. Nós vivemos práticas gestionárias. A sociedade, ela é gerida de maneira global para as populações e isso traz, portanto, uma outra ideia, também diferente da ideia de que existe o poder localizado. Quem, na verdade, faz a determinação dos jogos de poder hoje é o grande gestor autônomo desse processo e que se chama o mercado. Um ponto que eu acho interessante na obra de Foucault é a oposição que ele faz entre as relações de poder e as resistências, os movimentos de resistências. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós vivemos numa sociedade com formas de controle muito fortes, mas nós vivemos, ao mesmo tempo, com muitas estratégias de subtração desse controle. Quer dizer, nós temos contingentes enormes da população, nós temos grupos de indivíduos, pessoas que tentam ter uma vida diferente, que tentam ter uma forma de pensar diferente, que procuram construir comunidades de ação e de pensamento com formas de vida que seriam alternativas. O que o Foucault tentou pensar e realmente se empolgou profundamente foi com o fato de que nós vivemos numa sociedade onde os homens, por serem livres, não estão totalmente subordinados pelo poder e podem, consequentemente, realizar uma vida autônoma, bonita e plena de sentido para eles mesmos. A gente termina o programa de hoje no Pilotis da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde ninguém menos do que ele, Michel Foucault, o nosso ilustre personagem do programa de hoje, esteve em visita ao Brasil. Foucault, gente, lecionou filosofia e psicologia em diversas universidades, na Alemanha, na Suécia, na Tunísia, nos Estados Unidos e em diversos países. Ele viajou o mundo dando conferências, por isso a sua visita ao Brasil. Ele veio falar sobre a verdade e as formas jurídicas aqui na PUC. Se Foucault estivesse vivo, teria 85 anos, mas ele morreu em junho de 1984, aos 57 anos, em plena produção intelectual. Globo Ciência encerra por aqui e até semana que vem. Tchau!